todos sejam muito abençoados hoje e em toda a sua jornada, né, que não é fácil. E hoje a gente vai falar sobre o 9º princípio de Benjamin Franklin, que é a moderação. Só para rapidamente lembrar, né? Nós já falamos sobre a temperança, o silêncio, a ordem, a resolução, a frugalidade, a diligência, a sinceridade, a justiça e hoje a moderação. Não vou ficar falando fazendo nenhuma retrospectiva, porque está todo mundo acompanhando, né? E então, o 9º princípio, moderação, é o seguinte: evite extremos, não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto julga que o merecem. E eu dividi, então, esse princípio em 2 partes. A primeira, evite extremos. E a outra, não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto julgas que o merecem. Então, vamos começar, Heraldo. Como toda professora, né, eu gosto de botar o significado das coisas. O Irineu fez a mesma coisa que eu, professor, o bicho danado, gosta de levar. Então, no dicionário online de português, moderação é um substantivo feminino que é a ação ou efeito de moderar ou moderar-se, atitude de continuar na medida exata, comportamento ou característica de quem evita excessos, comedimento que demonstra prudência. Pode ir, Heraldo. Então, vamos falar sobre os extremos, né? Evite extremos. Pode passar, Heraldo. E aí, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 19, 26 e 33, Mateus fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra. Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Cegar com S significa colher, ceifar, tá? Então, as aves, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente começa falando da moderação e juntando um outro princípio que é muito importante quando se fala de moderação, que é a simplicidade. E nós todos fomos criados simples e ignorantes. Somos todos irmãos, somos iguais perante a vida. E é preciso que a gente haja com essa simplicidade, sendo moderado nas nossas atitudes, para que a gente possa transmitir ao semelhante aquilo que de melhor nós temos dentro de nós. Todas as vezes que nós perdemos a simplicidade e que nós cometemos excessos, nós nos tornamos pessoas extremamente irreais. E todo excesso é desagradável, né? A gente é muito desagradável você lidar com uma pessoa que está sempre cometendo excessos, né? E a minha frase predileta de todas as citações, primeiro que o meu ídolo da Terra é o Leonardo da Vinci, eu sou fãzona dele, sempre fui. E ele fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Não existe nada mais sofisticado do que ser simples. E não é fácil ser simples, né? Então, eu gosto muito dessa citação. E a outra ilustração fala que o seu coração, o seu tesouro está aonde está o seu coração, né? Então, onde a gente coloca o nosso coração, é ali que está o nosso tesouro. Pode passar, Heraldo. E aí, gente, nós vamos falar sobre o uso dos bens terrenos. E o problema não é possuir os bens terrenos. O problema é a gente ser possuído por eles, né? Porque a lei do trabalho, ela existe, e a lei do progresso também. E todos nós temos temos a obrigação e o direito de crescer, né? Agora, o que não pode acontecer é o excesso, é o abuso, que leva o homem a consequências desastrosas que nos cumpre evitar. Dando um exemplo
que está aí na mídia todo dia, a gente vê o quanto esses políticos, por exemplo, se perdem por essa ganância enorme que eles têm de acumular bens, de acumular dinheiro, e quantas pessoas são prejudicadas, quantos hospitais deixam de ser construídos, quanta fome poderia ser saciada, né, se as pessoas não fossem assim. Então, volta um pouquinho, Heraldo, faz favor. Isso, obrigada. A simplicidade e a moderação nos levam a nos contentarmos com o que a gente tem, sem cair na ociosidade e na inveja. Primeiro que a inveja é terrível, né? Uma vez eu conheci uma senhora que falou que o maior feitiço que existe no mundo é a inveja. E é mesmo. Tanto para a pessoa que tem inveja, quanto para quem sofre, né? E a questão da ociosidade também. Porque, às vezes, a pessoa, ela vê assim, não vai adiantar nada mesmo, eu vou ficar aqui onde eu estou, e deixa de trabalhar pelo bem dela, pelo bem de quem convive com ela, né? Então, em favor da nossa própria felicidade, os amigos espirituais nos recomendam que nós nos desfaçamos do excesso, do imprestável, do inútil, de tudo que nos prende à materialidade. Não é a gente não possuir as coisas, porque pelo nosso trabalho nós temos o direito de ter sim, mas todo excesso, e quando a gente deixa as coisas nos possuírem, evita que a gente consiga crescer espiritualmente, né? Então, eu gostei muito dessa ilustração, porque está todo mundo acendendo e a pessoinha aqui tem tudo para acender, mas está ali com aquele peso das suas posses que não deixa que ela vá para frente, né? Agora sim, Heraldo, por favor. E os corações tudo remendados também, né, Estela? Tudo remendadinho, né? O dele não está remendado, não, mas em compensação ele não consegue ir, né? Aí já viu, né? Eu achei essas ilustrações muito legais. Então, a questão da moderação, mas ela não é só no exterior, não é só nos bens materiais, não é só no vestir, não é só no alimentar, no lazer, no falar, porque tudo isso precisa de moderação, né? Mas nós temos que ser moderados também com os nossos pensamentos. Nós temos que selecionar os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos anseios. A gente não pode se deixar possuir por pensamentos malucos que extrapolam as possibilidades de cada um, né? E a gente tem que sempre buscar ser instrumentos úteis à vontade de Deus junto a todos que nos cercam. Então, com a simplicidade regendo as nossas vidas, a gente vai ser sempre feliz com o que nós desfrutamos, em moderação em nossos ideais. Nós seremos tranquilos na certeza absoluta de um porvir melhor. Eu não estou falando com isso que a gente tem que ser acomodado, não. Acomodação é uma coisa e é ruim, mas a gente tem que estar confortável na nossa vida. A gente tem que se sentir confortável aonde a gente está. Trabalhando para melhorar de vida, mas sem que isso traga para a gente aquele desespero, aquela tristeza de não ter a mais do que o meu vizinho. Né? Então, o homem que... E aí, lá na pergunta 713 e 714 do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte, que o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos é digno de lástima e está bem próximo da morte física e moral. E eu achei por bem a gente estudar melhor essas perguntinhas. Aí sim, Heraldo. Então, a primeira pergunta, 713, ele pergunta se os gozos têm limites traçados pela natureza. E aqui ele fala dos gozos, comida, bebida, diversão, todas essas coisas, tá? Sim, tem limite, sim, que é para vos mostrar o termo do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento e com isso vos punis a vós mesmos. Então,
Tudo isso está ali para a gente, a diversão, o comer, né? Tudo isso está aí para a gente desfrutar. Mas, o lazer, mas isso tem que ter um limite. Toda vez que a gente excede, e nós excedemos muito facilmente, a gente chega a uma situação difícil, complicada, que nós vamos ver o que ele continua falando. Pode passar. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Ou seja, cada vez mais se come, cada vez mais o lazer nunca está o suficiente, então eu tenho que estar todo dia na balada, bebida em excesso e tudo mais. O que dizer desse refinamento, né? Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Olha só que resposta danada, né? E aí ele faz outra pergunta, que é a 714A. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? E aí eles vêm e dão outra lambada, de uma e de outra, das duas mortes. E aí o Kardec vem e faz um comentário bem interessante. E sumiu meu negócio aqui. Sumiu o meu... Heraldo, sumiu o meu... Sônia Helena Martinelli está apresentando. Você consegue voltar, Heraldo? Eu não estou vendo os slides, vocês estão vendo? Alguém abre o microfone para falar para mim? Geraldo, volta a partilhar de novo. Aí, obrigada. Então, o Kardec fala o seguinte, que o homem que procura nos excessos de todas as espécies um refinamento dos gozos, ele se coloca abaixo dos animais. Porque os animais, eles têm um limite. O animal está com fome, ele vai lá, ele caça, ele come, e enquanto ele estiver saciado, ele não vai caçar mais. Né? Agora, o homem não. Ele vai cada vez mais aumentando. Então, ele abdica da razão que Deus lhe deu para guiá-lo, e quantos maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. E todos esses excessos, eles trazem o quê? Eles trazem doenças. É por isso que ele fala que está perto da morte física. E a morte moral é porque a pessoa vai perdendo o objetivo do crescimento espiritual para viver num mundo extremamente material, né? Então, ninguém conhece ninguém assim, graças a Deus, né? Mas é para a gente refletir. A gente vê que tem muita gente assim, né? A gente conhece muita gente, a gente vê muita gente que simplesmente passou a viver na materialidade e esqueceu totalmente o objetivo maior da vida, que é o crescimento espiritual, o crescimento moral. Podemos passar. E aí, a segunda parte, não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto julga que o merecem. E aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo e fui estudar o retribuir o mal com o bem. Não nutrir ressentimentos por injúrias recebidas. Nós vamos ver que esse capítulo tem tudo a ver com isso, né? Pode passar, por favor. E aí, lá no capítulo 12, nos itens 7 e 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E, na verdade, quando Jesus falou isso,
que se alguém nos batesse na face, que apresentássemos a outra, ele nos deu uma lei maravilhosa, só que a gente não entendeu o que ele quis falar. Foram poucos os que entenderam, porque se nós tivéssemos entendido e se levássemos em conta, nós teríamos a solução para todas as situações desagradáveis em que a gente se encontra, né? Então, dar a outra face é fazer o quê? É mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma ação negativa. E aí o Emmanuel fala o seguinte sobre isso, que segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Isso aí está lá no Vinha de Luz, tá? Então, dar a outra face é mudar a paisagem, é responder com uma ação positiva diante de uma negativa. E nós vamos ver algumas situações. Pode passar. Então, quando todos atiram pedras, ofereçam uma flor. Sabe quando está aquela confusão, que está todo mundo discutindo com todo mundo, ao invés da gente tocar lenha na fogueira, vamos oferecer uma flor, vamos trazer um convite à paz, né? Quando todos caminharem para o lado errado, mostre o passo certo, mas mostre com empatia, com moderação, sem orgulho. Porque não é você chegar, mostrar, dizer que você é o bom e que o outro está no caminho errado, não. É mostrar para ele que existe um outro caminho, mas acolhendo aquele lado da pessoa. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, acenda uma luz, ilumina as trevas com uma pequena lâmpada. A gente pode fazer isso quando está tudo feio, está tudo ruim. Vamos levar uma palavra de otimismo? Vamos clarear a situação, né? Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso. Não com lábios sorridentes, mas com coração que compreenda, com braços que confortem. Confortar o outro, entender o outro na sua dor, é muito importante. E a gente pode fazer isso. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, ensine. E começando por aprender. Os espíritos nos falam que nós temos duas formas de aprender. Uma é sofrendo a dor, e a outra é aprendendo com a dor do outro. Quando a gente vê que determinadas situações elas não funcionam, elas dão errado, e a gente toma aquele exemplo para a gente, é o que eu não posso e eu não devo fazer. Então, e a gente aí vai se corrigindo para não sofrer as mesmas consequências. Quando alguém estiver angustiado, mostre-lhe a face do conforto. Nada mais digno do que confortar alguém. Sabe? Olhar e falar, você não está sozinho, eu estou aqui. Pode ficar quietinho, não precisa estar falando, fazendo discurso, não, porque às vezes a pessoa não quer ouvir discurso, mas mostrar que você está ali. Se encontrar alguém em desespero, acene com a esperança, mesmo que isso seja um desafio para você mesmo. Às vezes a situação é difícil para a gente também. Mas a gente sempre pode ver uma coisa boa e mostrar um lado que pode vir a acontecer bom, né? Então, a gente pode mostrar uma outra face também. Pode passar. Quando a terra dos corações estiver seca, que a sua mão possa regá-la. Nós vivemos numa época de corações secos. Existem muitos corações secos. A gente basta abrir uma rede social, basta abrir um jornal, basta assistir um jornal na TV, que a gente vai ver quantos corações secos estão aí, né? E a gente, ao invés de julgar esses corações secos, a gente pode procurar regar esses corações devagar, mostrando para ele, sendo exemplo para ele. Não fazendo a mesma coisa. Devagarzinho a gente consegue chegar nessas pessoas. Não precisamos apedrejar ninguém. E esse aqui eu acho muito bonito. Quando a flor do afeto estiver sufocada pelos espinhos da incompreensão,
Que a sua mão saiba arrancar a praga, afagar a pétala e acariciar a flor. E ali eu penso nos nossos relacionamentos mais íntimos, né? Que ninguém é perfeito e a gente sabe como é viver com o outro, como é viver em família. E a gente gosta muito das pessoas, mas as imperfeições dos outros nos incomodam profundamente, porque a gente, imperfeição é, às vezes, até entre aspas, porque a gente quer que o outro seja o nosso espelho, né? Mas quando estiver acontecendo isso, vamos parar, vamos afastar toda essa incompreensão, vamos deixar de pensar naquele espinhozinho ali e vamos pensar no quanto a pessoa floriu para a gente. Quanta flor bonita ela trouxe para a nossa vida, quanto perfume ela trouxe para a nossa vida. O que de bom ela fez para a gente. Né? Então, que a gente possa arrancar essa praga e que a gente possa afagar o bem, o amor, o carinho, o afeto que a gente recebeu. Isso é muito importante. Eu vejo isso como uma coisa essencial para que relacionamentos deem certo. Marido e mulher, companheiros, família, né? Irmãos, que vira e mexe a gente também se espinha. Tudo isso é muito importante. Onde haja portas fechadas para o entendimento, leve a chave da concórdia e da compreensão. É a mesma história. Não vamos botar lenha na fogueira, não, gente. Vamos apagar o fogo, né? Vamos lá, vamos chegar devagarzinho e vamos compreender também por que toda essa situação está ocorrendo. Onde o vento sopra, frio, enregelando corações, que o calor da sua alma seja proteção e abrigo. E aí a gente vê naquela mesma situação dos corações da terra seca, né? Pessoas de coração frio, incapazes de ter empatia, né? Corações ali enregelados, que a gente, com o nosso calor, com o nosso amor, com a nossa alma, com a nossa oração, a gente possa levar proteção e abrigo para o outro. Se alguém caminha sem rumo, mostre-lhe as pegadas que conduzem a um porto seguro. A gente pode sim ajudar a reencaminhar uma pessoa, desde que não seja com arrogância, que seja com entendimento, com empatia. Empatia é a palavra do momento. Onde a crítica azeda for o assunto principal, ofereça uma palavra de otimismo, um raio de esperança, uma luz que rompe as trevas e clareia o ambiente mental. E aí eu lembrei de quando eu fiz o curso esse curso que eu fiz agora em janeiro, onde a trainee, ela falava o seguinte, que a gente precisa acabar com aquele ciclo de maledicência. Então, quando você estiver num ambiente onde estiverem falando mal de alguém, lembra de alguma coisa boa, de alguma qualidade que a pessoa tem e fala assim, aí estão falando mal do Irineu, né? Mas aí você pega e fala assim, gente, mas ele é uma pessoa sempre tão pronta para ajudar. Você quebra o círculo, sabe? Você quebra o círculo e traz para a conversa o lado bom da pessoa. Isso é muito importante. O curso que eu fiz foi de neurolinguística, né? E a Luísa falava muito sobre isso, da gente quebrar o círculo da maledicência. E é muito importante. A gente consegue quebrar isso trazendo o lado bom da pessoa, né? E todo mundo tem alguma coisa boa. Ninguém é só ruim, né? Quando todos parecerem perdidos, mostre o caminho de volta. Não existe ninguém perdido, a gente sempre pode voltar e recomeçar, já dizia Chico Xavier, né? E não dá para mudar aquela situação, mas a gente sempre pode recomeçar e fazer um novo fim. E quando a face da solidão se mostrar como única alternativa na vida de alguém, e às vezes as pessoas se sentem sós, mesmo no meio de muita gente, né? Seja uma presença que conforta, ainda que uma presença silenciosa. Mostra que você está ali para aquela pessoa. Pode passar, por favor.
E onde o manto escuro da morte se apresenta como um beco sem saída, e a gente está vivendo isso tão fortemente agora, né? Fale da vida exuberante que aguarda os seres que fazem a passagem pela porta estreita do túmulo. A gente pode consolar as pessoas, né? Então, seja você a oferecer a face sorridente e otimista da vida, onde a tristeza e o pessimismo marcam presença. A gente pode ser assim. E teve uma pessoa que entendeu essa coisa que Jesus falou tão bem, e essa pessoa, que não tem nem tanto tempo assim, se a gente pensar no tempo como um todo, nasceu na Úmbria, na Itália, especificamente na cidade de Assis, e ele foi chamado de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um homem que viveu a paz, a vida dele foi um hino de paz. E a oração dele ficou imortalizada nas páginas da história como a oração de Francisco de Assis. E vocês vão ver que tudo isso que a gente falou agora está lá, na oração de São Francisco, né? Pode passar, Heraldo, por favor. E aí ele está lá e fala assim, né? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, mostrando a outra face, não é? A face do amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Tudo isso é dar outra face, é mudar a paisagem, né? Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Ainda que a situação seja difícil, que eu consiga ser mais. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração, ela é realmente um hino, e o Francisco de Assis fez um resumão nela com relação a dar a outra face. Pode. Então, muitas situações desagradáveis que ocorrem conosco são fruto da nossa falta de disciplina, né? Vocês viram lá que no comecinho, quando eu comecei a falar da primeira parte, eu coloquei uma balança, né? E por que a balança? Porque o equilíbrio é importante na nossa vida, né? Disciplina e equilíbrio são duas palavras-chave para quem quer crescer espiritualmente. Se a gente tivesse o hábito de nos acomodar nos limites convenientes, se procedêssemos de fato com moderação, a vida ser-nos-ia mais branda, porque a gente não ia estar desesperado querendo correr atrás daquilo que a gente ainda não tem possibilidade de alcançar. A gente estaria confortável na nossa vida. E olha que coisa maravilhosa é você estar confortável na vida que você tem, né? Sem se acomodar do outro lado ruim, né? Porque aquela acomodação, se tiver que ser meu, vai cair do céu, isso não existe, né, gente? Não cai nada do céu, não, né? Então, os que agem precipitadamente, através de raciocínios falsos, sempre tendem ao desequilíbrio. Toda vez que a gente não pensa com moderação, que a gente não para e não olha a nossa situação, como ela está e por que ela está, a gente tende ao desequilíbrio, porque a gente fica querendo coisas que não estão ainda ao nosso alcance. E se não estão ao nosso alcance, é porque Deus sabe que a gente não está preparado para certas coisas, né? Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu queria tanto ganhar na loteria, né? Vocês já viram quantas pessoas que ganharam na loteria que se perderam? Que ficaram muito pior. Alguns perderam tudo. Teve outros que foram atrás de mulheres maravilhosas e acabaram sendo assassinados, né? Teve pessoas que se perderam totalmente da vida. Tinha uma vida boa, uma vida
certinha ali, tudo bonitinho, e perdeu o rumo. Então, às vezes, a gente não está preparado para certas coisas, né? E aí, reflexão faculta a pessoa a agir com desacerto, sempre. Então, procure sempre pensar refletindo, criando o hábito de ponderar antes de agir. E não esqueça da ação, que após a ação você colherá os resultados dos seus atos. Então, tudo que a gente faz tem consequência. E aí a gente precisa ponderar mesmo, para saber qual é a consequência daquilo que a gente vai fazer, né? Pode passar, Heraldo. E a gente tem que se lembrar que dar outra face é a melhor representação da não resistência. E a não resistência está de acordo com a ordem do universo. Então, quando a gente dá a outra face, quando a gente muda a paisagem, né? A gente para com aquela resistência que só leva ao mal. A maior demonstração de força e dignidade é a não resistência. Tem gente que fala que isso é sinal de covardia, de fraqueza, mas não é não, gente. Tem que ser muito forte para você não se entregar a uma provocação, né? Então, dar a outra face é não resistir, é não devolver na mesma moeda. Não devolver o mal com o mal, porém, anular o mal com o bem. Num lado da moeda nós temos o mal e no outro nós temos o bem. E aí a gente pode escolher que lado da moeda a gente quer utilizar, né? E o Gandhi já falava, seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente quer tanto a mudança, a gente quer tanto a paz, a gente quer tanto que o mundo se torne um paraíso, mas a gente faz dele um inferno. O outro só que tem que fazer a mudança, eu não tenho. Ou a mudança começa por mim. Madre Teresa de Calcutá falava, você quer um mundo de paz, vai para casa e ama a sua família. Se a gente quiser paz, se a gente quiser viver num mundo de paz, se a gente quiser viver num mundo de amor, a gente tem que começar dentro de casa. A gente tem que começar amando aqueles que estão ao nosso redor. E não esperar que os outros nos amem. Não esperar que a coisa venha de fora, né? Então, é dentro de casa que começa, é da gente. Nós temos que começar a ser a mudança do mundo. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos viver um mundo muito bom. Mas se os outros não fizerem a parte deles e nós fizermos a nossa parte, ao menos no nosso meio vai ter paz. Né? Pode passar, Heraldo. Então, moderação em tudo, para a gente conquistar a harmonia e a plenitude do nosso íntimo. Né? Eu gosto muito da palavra harmonia, porque a harmonia, quando a gente está em harmonia, a gente consegue viver em paz e com serenidade. Né? Eu gosto muito dessa palavra, e eu sempre que eu desejo alguma coisa para as pessoas, eu desejo harmonia para ela, porque eu acho que a harmonia é que traz aquela sensação de paz para a gente. Se a gente não quiser que os desacertos, as aflições nos conduzam, convertendo-nos em escravos da amargura, do azedume, do mau humor, vamos pensar prudentemente e agir com moderação. Uma existência calma, pacífica e, sobretudo, moderada só depende da gente. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí o André Luiz vem e fala o seguinte, a sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. Nós somos responsáveis por nós. E se nós conseguirmos estar em paz, se nós conseguirmos estar bem, não vai ter ninguém que vai conseguir destruir isso na nossa vida, né? É assim mesmo que você precisa vencer. Nós temos que vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades.
Quando as coisas acontecem ruim comigo, é porque a minha dificuldade não está permitindo que eu resolva essa coisa. Ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, etc. Somos nós conosco mesmos. Não é culpa do outro, é das nossas imperfeições. Quando a gente resolver as nossas imperfeições, o outro não mais nos atingirá. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. E ele existe em todos nós, né? E aí eu gostei muito dessa outra ilustração, porque ela mostra o equilíbrio. Qualquer coisa que pender ali vai cair, né? Então, é a questão do equilíbrio. Foi rapidinho hoje, eu não sei se é porque a gente está online, né? Pode passar, por favor? As minhas referências é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12 e no capítulo 15, o Livro dos Espíritos, perguntas 713 e 714, alguns sites que eu pesquisei, e um livro chamado Alfabeto da Saúde, no capítulo 12, páginas 42 a 43, psicografado por Walter Hart, e o espírito é o Pastorino, Carlos Torres Pastorino. Pode passar, Heraldo. E aí, fico meu muito obrigada a todos vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Não cabe a nós controlar o tempo. O que nos cabe é amar enquanto é tempo. Amar a nós mesmos, amar aos que estão mais próximos de nós, para a gente conseguir amar aos outros também, né? Boa noite para todos, uma feliz semana. Estou aberta para responder se alguém quiser fazer alguma pergunta.